Olá, amigos e amigas do canal Noticiando, tudo bem com vocês, gente? Eu espero que sim. No vídeo de hoje vou estar falando com vocês a respeito da Câmara que derruba veto de Bolsonaro à prorrogação da desoneração da Folha. Esse assunto toca no BPC, toca no INSS e outros detalhes que vocês precisam ficar por dentro. Para isso eu vim trazer esse vídeo para te deixar informado completamente sobre o que tem acontecido. O Senado ainda precisa confirmar a decisão e sessão marcada para a tarde dessa quarta-feira. Eu vou colocar aqui para vocês tudo que vocês precisam ficar por dentro, compartilhem. Para você que é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Para você ter uma noção dos assuntos que a gente traz aqui, é só você abrir a página do canal completa, logo na tela inicial mais abaixo. Você vai ver algumas playlists selecionadas que te dão a visão de alguns dos assuntos que a gente traz aqui, como INSS, seguro-desemprego, direitos do trabalhador, Bolsa Família, auxílio emergencial e vários outros assuntos que você pode conferir na barra playlist. Você clica ali e você pode se atualizar sobre algum vídeo específico e ficar por dentro de todos os assuntos. E para isso também se inscreva no canal ativando o sininho para você ser sempre notificado conforme a gente vai colocando aqui os vídeos para vocês. E com isso também já deixe o seu like para você não se esquecer e vamos conferir aqui as notícias, as informações de hoje em relação a esse veto. A Câmara dos Deputados derrubou hoje, quarta-feira, dia 4, o veto do presidente Jair Bolsonaro, que é sem partido, quanto à prorrogação da desoneração da folha de pagamento para os 17 setores da economia. E, gente, isso reflete sim em nós, que somos cidadãos brasileiros. A decisão ainda precisa ser confirmada pelo Senado, como eu te falei antes, em votação prevista para hoje mesmo. Só que tem mais detalhes sobre isso aqui que a gente não pode deixar de falar. O veto foi derrubado por 430 pontos. Eram necessários, ao menos, 257 votos, ou maioria absoluta dos deputados. Foram 33 votos a favor da manutenção. E agora, a derrubada precisa ser confirmada por pelo menos 41 senadores. Se isso não ocorrer, o veto é mantido. Na sessão da Câmara, o líder do PSL no Senado, Major Olímpio, defendeu a derrubada do veto. E ele disse: a desoneração da folha é mais que uma necessidade, vai se manter a dignidade, emprego para 6,5 milhões de trabalhadores nas áreas que mais empregam no nosso país. E aí, gente, ele coloca mais ainda: a desoneração não é um problema, é uma solução. E uma solução que foi tratada e votada aqui na Câmara e que o Senado só confirmou. O líder do governo no Congresso, o senador Eduardo Gomes, afirmou que o próprio governo viu a necessidade de derrubar o veto. Ele afirmou que no bojo do acordo da desoneração vem a manutenção de setores importantes, entre eles uma ampliação do BPC, que é o benefício assistencial para idosos e deficientes pobres, que a gente vem acompanhando aqui no nosso canal. E aliás, vocês que fazem parte do BPC, tem uma playlist separadinha, bonitinha para vocês. E aí, gente, é uma medida necessária, mas não é uma medida fácil, porque o governo entende que legalmente está abrindo mão de receita sem apontar fonte segura, e todos sabem a situação fiscal do país, ele alertou. Na terça-feira, o próprio governo já havia admitido que não tinha votos para manter o veto e informou que recomendaria a derrubada. O acordo para a derrubada dos vetos foi fechado em reunião virtual entre os líderes do Congresso mesmo, e o encontro foi convocado e reduzido por Gomes. Aí, gente, a desoneração da folha adotada no governo petista permite que empresas possam contribuir com um percentual que varia de 1% a 4,5% sobre o faturamento bruto, em vez de 20% sobre a remuneração dos funcionários para a Previdência Social, que vem, né, acompanhado do INSS aí, e é uma contribuição patronal. A medida representa uma diminuição no custo de contratação de mão de obra também. Atualmente, a medida beneficia companhias de call center, o ramo da informática, com desenvolvimento de sistemas, processamento de dados e criação de jogos eletrônicos, além de empresas de comunicação também, companhias que atuam no transporte rodoviário, coletivo de passageiros e empresas de construção civil, para vocês verem como que isso toca na cidadania. E o incentivo tributário, porém, está previsto para terminar no dia 31 de dezembro desse ano, ou seja, no fim mesmo desse ano de 2020. E empresários desses setores, que reúnem cerca de 6 milhões de empregos diretos, dizem que não suportariam esse aumento de custo.
Segundo eles, 1 milhão de pessoas poderiam perder os empregos com o fim da desoneração. Por ampla maioria, o Congresso aprovou em junho um projeto que adia o fim da medida para dezembro de 2021, só que Bolsonaro vetou a decisão dos deputados e senadores, e agora continua aí a batalha. O governo conseguiu adiar essa discussão desde o começo do segundo semestre, aliás. A votação era dúvida por causa de um embate envolvendo a sucessão à Câmara dos Deputados. Na casa, há uma disputa de poder envolvendo o líder do Centrão, que é o Arthur Lira, e o presidente da casa, que é o deputado Rodrigo Maia, que a gente conhece aqui, neste ano que a gente fala, e as votações na Câmara estão travadas há semanas. O atraso na decisão sobre o veto, ele nesse caso, começou antes da briga na Câmara, ainda em julho. Isso é para vocês entenderem inteiramente o que está acontecendo. Ainda em julho, o Ministério da Economia prometeu apresentar uma medida que atenderia a um desejo de titular da pasta Paulo Guedes, e coloca aí uma ampla desoneração da folha, não apenas para alguns setores, e em troca, um novo imposto seria criado para poder bancar a redução nos encargos trabalhistas. Aí os líderes do governo, do Congresso, então atuaram para que a votação do veto aguardasse o movimento de Guedes, mas até hoje a equipe econômica não apresentou uma solução. Os interlocutores de Bolsonaro então passaram a admitir a derrota. Se derrubarem o veto, os congressistas terão de ajustar as contas do próximo ano. O projeto de orçamento de 2021 já prevê um gasto de 3,7 bilhões de reais com a desoneração da folha de pagamento desses setores. Isso acontece porque, mesmo com o fim previsto para esse ano de 2020, em dezembro, a medida gera efeito nos encargos a serem pagos nos 4 primeiros meses do próximo ano. E como eu tenho falado com vocês, muitas mudanças vão acontecer dentro dessa transição de 2020 para 2021. Por isso que eu vou estar aqui deixando vocês sempre informados e por dentro de tudo o que tem acontecido. Eu vou estar aqui com o canal Noticiando, ajudando vocês a se manterem informados e conseguirem também se adaptar dentro de todas as transições que vão acontecer, as coisas que vão abrir e vão se fechar também. Tá bom? Por isso que eu falo para vocês se inscreverem, ativando o sininho. E já terminando aqui esse vídeo, vamos só concluir sobre o assunto, Claro. Então, gente, esse projeto, como eu te falei, aí tem esses 4 primeiros meses do próximo ano, e assim o custo adicional da prorrogação do incentivo fiscal seria de 4,9 bilhões de reais no orçamento de 2021, já no ano que está por vir. Sem o corte proporcional de despesas, o governo estouraria o teto de gastos, o que eles falam para não acontecer, em várias situações econômicas, tanto do auxílio emergencial quanto no renda cidadã, a gente vê essa preocupação com o teto de gastos, só que sem o corte proporcional de despesas, o governo estouraria o teto de gastos. Com isso, haveria descumprimento da regra prevista na Constituição, que limita o aumento das despesas à inflação do ano anterior. Interlocutores do Palácio do Planalto tentaram usar essa discussão para acelerar a votação da PEC, que é a proposta de emenda à Constituição emergencial, que autoriza o acionamento de medidas temporárias como corte de salário e jornada de servidores em momentos de crise nas contas públicas. A ideia era incluir na PEC emergencial um artigo que deixaria claro que a desoneração da folha poderia sim vigorar por mais um ano, e auxiliares de Guedes defendiam que ampliar os benefícios tributários com a derrubada do veto seria uma medida inconstitucional. O argumento é que desde novembro do ano passado, quando entrou em vigor a reforma da Previdência, ficaria proibido conceder novos descontos que reduzem a arrecadação no fundo que banca as aposentadorias do setor privado. O governo então abriria a mão da disputa sobre a desoneração e, em troca, aceleraria a votação da PEC emergencial após as eleições municipais desse mês de novembro. Nessa quarta, dia 4, dentro do mesmo veto, os deputados retomaram dispositivos sobre novas regras para participação nos lucros. Se a empresa decidir pagar a participação em parcela única, o acordo deve ser fechado em até 90 dias antes. Também derrubaram o veto que invalida pagamentos de PLR que ocorressem em mais de 2 vezes no mesmo ano ou em periodicidade inferior a um trimestre, e isso acontece para que o valor não configure salário. Os deputados também rejeitaram outro veto de Bolsonaro a outro projeto. O dispositivo retomado
suspendia por 120 dias a obrigatoriedade do cumprimento das metas e dos requisitos quantitativos e qualitativos pactuados pelos entes federativos com a União no âmbito de SUAS, que na verdade é o Sistema Único de Assistência Social. A derrubada também precisa ser confirmada pelos senadores. E aqui o canal Noticiando vai ficar de olho por dentro para poder informar vocês sobre tudo isso, o que está acontecendo. Então se inscreva no canal ativando o sininho para vocês serem notificados, tá bom? A gente viu aqui que tocou na questão da Previdência Social, na parte do INSS, na parte do BPC também, refletindo de maneira muito grande na cidadania brasileira. Então, gente, eu espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigada pela sua companhia. Não se esqueça de deixar o seu like e até a próxima.